Sindicatos se mobilizam para greve geral contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Metrô, ônibus e BRT não vão circular. Bancos suspendem os serviços. Hospitais terão um atendimento limitado. Aulas são canceladas. E o GDF quer cortar o ponto dos servidores que aderirem à greve. Novo protesto reúne pelo menos 1.000 índios na Esplanada. Manifestantes bloqueiam 3 faixas do eixo monumental em protesto pacífico. Distrital Sandra Farage e o irmão dela são investigados por corrupção e falsidade ideológica. Veja também os perigos da pressão alta. A doença afeta 1 em cada 5 adultos. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Vários sindicatos aderiram à greve geral nesta sexta-feira em todo o país. O movimento é motivado pelas reformas da Previdência e principalmente pela reforma trabalhista. Aqui no DF, a paralisação deve atingir pelo menos 25 entidades sindicais. Serviços importantes, como saúde, educação e transporte, serão afetados pela greve. O metrô e os ônibus não vão funcionar até a meia-noite, ou seja, sexta-feira de caos nas pistas da capital. Para minimizar o problema, as faixas exclusivas de ônibus serão liberadas. A repórter Camila Lopes tem mais informações para a gente ao vivo. Camila, boa noite para você. O motorista pode se preparar para enfrentar, então, longos congestionamentos, não é isso? Boa noite, Carol. É isso mesmo, vai ter que ter paciência. E já avisando, né? Aqueles que têm como destino a Esplanada vai ser fechada aqui na altura da rodoviária até o Batalhão Presidencial, que fica ali próximo a L4 Sul. Então já tem que buscar alternativa. A gente vai conversar agora com o comandante do Batalhão de Trânsito, comandante Souza Oliveira. Boa noite, comandante. Não vai poder estacionar na Esplanada. Quais são aí as possibilidades alternativas para esse motorista? Boa noite. Realmente, a Esplanada estará sendo fechada hoje às 0 hora. As alternativas são as vias N2 e S2, as vias paralelas às principais. Setor de autarquias, setor bancário sul e norte. Então a gente orienta as pessoas, os que chegarem bem cedo poderão encontrar vagas na N2 e na S2. Os que chegarem mais tarde um pouco, procurem já se alojar no setor bancário, norte e sul, setor de autarquias, porque muito provavelmente não vão encontrar vaga nas vias paralelas. Muita gente tem preocupação em ter esses bloqueios nas rodovias. Vai ter viatura também para evitar esse bloqueio e facilitar essa chegada até o centro da capital? Sim, com certeza. A Polícia Militar ela atua no trânsito urbano e rodoviário. Então nós teremos prefixos nas áreas rodoviárias, através do Batalhão de Policiamento Rodoviário, com foco em observar possíveis tentativas de interrupção. Mas nós não temos uma previsão que isso ocorra de fato. Tá certo, muito obrigada, comandante. É isso, Carol, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá bom, Camila, obrigada. A reforma trabalhista foi aprovada no plenário da Câmara ontem à noite. O placar foi de 296 votos favoráveis e 177 contra. A proposta agora segue para o Senado. Veja. A proposta foi aprovada depois de 14 horas de sessão. E se a reforma trabalhista virar lei, mais de 100 pontos da CLT serão modificados. A jornada diária poderá ser flexibilizada e negociada em convenção, acordo individual ou coletivo. O preço da hora extra será elevado de 20% para 50% do valor da hora trabalhada, ou então poderá ser paga em folgas. Os contratos de trabalho de tempo parcial sobem de 25 para 30 horas por semana. As férias poderão ser divididas em até 3 períodos ao longo do ano. E quem tiver filho deficiente terá o direito de coincidir as férias do trabalho com as escolares. A proposta ainda incluiu o fim da contribuição sindical obrigatória. Com todas essas mudanças, o governo acha que terá a chave para destravar a geração de empregos e diminuir as disputas na justiça trabalhista. Depois da votação na Câmara, a reforma trabalhista precisa ser aprovada no Senado.
Cerca de 1.000 índios bloquearam 3 faixas da Avenida S1 na tarde desta quinta-feira. Mais uma vez, o trânsito precisou ser desviado. Essa é a segunda manifestação por demarcação de terras indígenas. A última acabou em confronto com a polícia. O repórter Rodrigo Nunes tem mais informações ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Essas pistas já foram liberadas aí na região? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. As pistas aqui da Esplanada dos Ministérios, tanto a via S1 quanto a N1, já foram liberadas. Então, a volta para casa de quem precisa passar aqui pela Esplanada dos Ministérios está muito tranquila, viu? Agora, o protesto dos indígenas começou no meio da tarde. Eles saíram do acampamento eles estão ali do lado do Teatro Nacional e desceram pela via S1 até o Congresso Nacional. Eles fecharam as 3 faixas ali do eixo monumental, mas por conta da quantidade de manifestantes, o trânsito chegou a ser bloqueado ali, toda a via chegou a ser bloqueada, tiveram de desviar para a via S2. Eles desceram aqui até o Congresso Nacional que está isolado por grades aqui, e também a polícia reforçou essa segurança aqui com um cordão de isolamento, mas a relação entre polícia e manifestantes desta vez foi muito tranquila. Eles se cumprimentaram, bateram até fotos juntos aqui. Houve um ato aqui muito pacífico, muito diferente do ato de terça-feira, quando as duas partes entraram em confronto. Eles ficaram aqui no gramado, em frente ao Congresso Nacional, e fizeram rituais aqui, cantaram, dançaram, enquanto os líderes aí do movimento estavam reunidos com o ministro da Justiça e o ministro da Casa Civil. Eles protocolaram um documento aí com os ministros, com reclamações, reivindicações aí dos indígenas aqui do país, principalmente com temas relacionados à demarcação de terras indígenas no Brasil e também contra o governo do presidente Michel Temer, que, segundo eles, está enfraquecendo a Fundação Nacional dos Índios, que é a FUNAI. Logo em seguida, eles subiram aqui rumo ao acampamento novamente e bloquearam a via N1 aí, então mais trânsito, só que logo em seguida foi liberado, ocorreu muito tranquilo, a polícia acompanhou, nada de confusão, trânsito liberado. Neste momento, como eu já falei, trânsito muito tranquilo por aqui. Quem quiser voltar para casa passando pela Esplanada dos Ministérios, é só vir e tá tudo liberado. Voltamos aos estúdios do Band Cidade, com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Tudo na paz, então. Que bom, né? Obrigada. Boa noite. Vamos mudar de assunto. Olha, o Ministério da Saúde vai criar uma fila única para a realização de cirurgias agendadas em todo o país. Cada estado tem 40 dias para enviar uma lista com todos os pedidos de pacientes que precisam passar pelas operações. A medida foi anunciada nesta quinta-feira. O Ministério da Saúde quer dar mais transparência e tornar mais ágil o atendimento aos pacientes. A ideia é garantir que quem aguarda por uma cirurgia eletiva possa concorrer a vagas em várias unidades de saúde e, assim, oferecer uma espécie de fila mais justa. Com os dados de todo o país, o governo federal pretende direcionar os recursos de forma mais eficiente. Estados e municípios têm 40 dias para enviarem as informações. A medida será pré-requisito para o repasse de 360 milhões destinados aos mutirões. No Brasil, dados preliminares apontam que mais de 800 mil pessoas aguardam por uma cirurgia eletiva, aquelas que são marcadas sem caráter de urgência. Os setores de maior procura são traumatologia e ortopedia. O Ministério Público foi até a Câmara Legislativa hoje em uma operação para investigar a deputada distrital Sandra Farage e o irmão dela, Fadi Farage. Eles são acusados de corrupção e falsidade ideológica, entre outros crimes. Servidores comissionados do gabinete da deputada também são alvos da operação. Veja. A Operação Emera começou cedo na Câmara Legislativa. O objetivo do Ministério Público do DF é cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva. A investigação é contra a deputada Sandra Farage e o irmão dela, Fadi Farage, que é suplente de senador do DF e pastor da Igreja Ministério da Fé. Além da dupla, funcionários comissionados do gabinete da parlamentar também são alvos da Operação Emera. As buscas dessa quinta-feira foram realizadas aqui na Câmara Legislativa e também na casa da deputada e no escritório da Igreja do irmão dela. Os dois são suspeitos de contratar funcionários comissionados e cobrar de volta 1/3 dos salários combinados. E tem mais. A deputada teria fraudado notas fiscais e assinaturas para receber da Câmara
R$150 mil referentes à prestação de serviços de uma empresa de publicidade e informática. Os crimes investigados são de corrupção, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de coação no curso do processo. Se forem confirmados, as penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão e levar à perda do cargo público. Nossa produção entrou em contato com as assessorias da deputada Sandra Farage e do irmão dela, Fadi Farage, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Ainda falando de trânsito, o balanço da obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas de ônibus e caminhões foi apresentado hoje. Mais de 400 mil profissionais de todo o país não renovaram a carteira de habilitação porque reprovaram no teste. Se álcool e direção formam uma combinação perigosa, imagine dirigir sob o efeito de drogas. Não tem nem dúvida que é perigoso, né? Eu acho que a direção ela é uma arma pior do que um revólver, alguma coisa, né? Desde março do ano passado, quem tira ou renova a carteira de motorista com a intenção de dirigir ônibus ou caminhões tem de passar por exame toxicológico. É o tipo de exame antidoping, feito pelo fio de cabelo ou unha, que detecta o uso de drogas como a maconha, cocaína e anfetamina. O exame também é feito na admissão ou desligamento do profissional, que busca a carteira nas categorias C, D e E. 50% dos alimentos perecíveis que nós consumimos todos os dias são transportados por motoristas que são usuários de drogas. E eles não usam droga porque eles são irresponsáveis. Eles vivem num regime de exploração, né? Então, isso é uma coisa que a sociedade precisa entender, que faz parte da vida de todo mundo. O transporte coletivo, o exame toxicológico é fundamental para isso. Você tem sindicatos de ônibus que já detectaram 20% dos condutores usuários de drogas. Isso significa transportando milhões de pessoas. O presidente do Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro afirma que 30% dos motoristas de ônibus e caminhões não renovaram as carteiras de habilitação. 10% dos quais migraram para categorias A e B, onde eles podem dirigir de forma não profissional, e outros 20% simplesmente não renovaram as suas carteiras e não renovaram exatamente porque representam potencialmente uma grande positividade escondida. Os outros 70% dos profissionais que fizeram os exames fizeram sem nenhuma dificuldade, são não usuários de droga, quer dizer, na maioria por isso eles passaram. Nós temos uma taxa de fuga que combina com a taxa de queda dos acidentes no primeiro semestre de implantação do exame. Diversas personalidades do atual cenário político e ex-políticos também participaram da divulgação do balanço sobre trânsito seguro. E entre os palestrantes, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, debateu sobre o assunto. Voltamos a falar da greve geral. As consultas em hospitais públicos foram canceladas por causa da paralisação. Apenas as emergências funcionam. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outros detalhes para a gente. Camila, o GDF já confirmou se vai mesmo cortar o ponto dos servidores que aderirem à greve? Carol, já foi confirmado sim, o ponto será cortado desses servidores que vão participar dessa greve geral. No caso da saúde, além desses casos de apenas emergência e urgência que vão ser atendidos, no caso de pediatria, a Secretaria de Saúde informou que as famílias devem buscar as unidades básicas de saúde mais próximas para esse atendimento. Com relação a outros serviços, como bancos, eles aderiram à greve, não vão funcionar. Já os Correios, eles continuarão funcionando. Apenas serviços com hora marcada, como o Sedex 10, esses serão suspensos. Carol, vamos ouvir agora o comentário de Cláudio Humberto. Olha, a Força Nacional de Segurança e a Polícia Militar se preparam para a necessidade eventual de enfrentamento dos protestos convocados para essa sexta-feira por sindicalistas ligados à CUT, que é o braço sindical do Partido dos Trabalhadores, usando como pretexto as reformas em discussão no Congresso. Não por acaso, essa paralisação, na prática, alonga o feriadão de segunda-feira, dia 1º, o que de fato é muito estranho. Somente quem não tem compromisso com o país ou é um completo ignorante para divergir da necessidade urgente e inadiável de reformas como a trabalhista e a da Previdência. Mas é preciso fazer um apelo ao bom senso desses sindicalistas radicais, inconformados com a perda de poder, de regalias e de dinheiro nas reformas, para não conduzirem os seus liderados a um conflito desnecessário com as forças de segurança que são armadas e treinadas para enfrentar esse tipo de situação. É preciso ter juízo e muita calma nesta hora.
Você vai conhecer agora um projeto que dá aulas de graça no Teatro Nacional. É o Viva Arte Viva, que está com as inscrições abertas. Mas atenção, o prazo para se inscrever termina amanhã. Leveza nos movimentos, passos firmes e música clássica. Arte para os ouvidos e pés. Dança que desperta paixão em quem se entrega de corpo e alma. Para mim significa muito, porque quando eu era pequena, minha irmã, a gente não tinha condições de fazer balé e também na escola onde a gente estudava não tinha. Então a gente foi conhecer o balé já um pouco mais tarde, já com 17 anos. Então, para a gente ter a oportunidade de estar num projeto que dá essa acessibilidade para os jovens, para a gente é muito importante. O projeto foi criado em 2006. Aqui os alunos têm aula de dança de graça. Foi no intuito de oferecer melhor qualidade de vida das pessoas, de passar um pouco daquilo que a gente sabe para as outras pessoas. Sintonia e determinação. Os professores acreditam que a beleza da arte pode transformar. A dança ela além de é muito inclusiva, porque qualquer pessoa pode fazer dança. Ela contribui com a parte intelectual também, né? Para os menores tem muita coordenação, então isso é importante. As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril. Crianças a partir de 7 anos podem participar. Vai de 7 a 11 anos de idade, vagas para juvenil de 12 a 15 anos e adultos a partir de 18 anos. As inscrições podem ser feitas no site ofb.org.br. Veja a seguir: hipertensão mal controlada é responsável por metade das mortes por doenças cardiovasculares. Um médico está aqui no estúdio para tirar todas as suas dúvidas, então participe. Mande as perguntas para o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 99976-9204. Até já!